Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui do Pod Prosa. Nós estamos com o tema engenharia. Meu nome é Regis e hoje a bancada aqui, a mesa está de peso. É claro que eu vou deixar que cada um se apresente, mas nós temos aqui o César Sena, nós temos Rogério Martelli e Edgar Lima. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado, Rogério. Sinta-se à vontade aqui conosco. O tema é familiar, eu tenho certeza aí que não terá muitas dificuldades para a gente caminhar sobre isso, não. Nós costumamos dizer assim que nós estamos aqui entre os monstros aí da engenharia, naquilo que tange a manutenção industrial. Então, ou seja, seja muito bem-vindo. Eu espero que o conteúdo seja produtivo para vocês que nos escutam. Desde já eu quero te pedir que se inscreva no canal, comente aí abaixo, deixe suas dúvidas. Todas as dúvidas pertinentes a este episódio nós vamos direcionar quem de direito aqui e nós vamos buscar resposta para isso. A nossa ideia aqui é fazer com que fomentar justamente este ambiente de informação, fazer com que as informações cheguem aí em todas as camadas da sociedade. Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar que você se apresente. Vamos começar pelo Edgar aqui, que está do meu lado. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, César. Obrigado mais uma vez aí, Regis, pela oportunidade de estar falando um pouquinho de manutenção. Um assunto aí que abrange muito a minha área, defeitos e falhas em rolamentos em máquinas elétricas, A gente sabe que mais de 70% dos defeitos de máquinas elétricas são provocados pelos rolamentos. É uma oportunidade grande hoje, de estar aqui com dois gigantes dessa área, É um prazer estar aqui para adquirir esse conhecimento e poder ajudar um pouquinho no nosso bate-papo aí sobre manutenção e rolamentos. É verdade. Rogério, se apresente, fala um pouquinho isso para nós. Opa, muito obrigado aí, Primeiramente aí, pelo convite, E, bom, como vocês já disseram aqui, eu sou Rogério Martelli, já trabalho com a SKF aí já há 31 anos, esse ano, Então, sempre ligado aí à parte de manutenção. Hoje na engenharia de aplicação, então tudo que rege já a aplicação do produto e tudo que envolve dentro das plataformas, que estão ligadas a rolamentos, inclusive o tema do meu amigo lá, que é a análise de falhas de motores elétricos, etc. Então, também a gente tem essa parte de um suporte para esse tipo de serviço. Então, é isso. É a manutenção como um todo, mas o produto principal é o rolamento e tudo que envolve esse cara aí. Tá? E que não é pouca coisa. O universo aí ele é bastante grande, 20 horas de podcast para falar. E que não é pouca coisa. Vai ser pouco. Porque quando a gente fala sobre rolamento, a famosa rolimã, e que me perdoe aí os técnicos, mas rolimã, mas é só para popularizar o conteúdo. A gente está falando justamente disso, que popularmente aí, as pessoas, lá na nossa época de criança, falava lá o carrinho de rolimã. Parece tão simples, mas existe toda uma engenharia aplicada neste produto e que se este produto não for bem, acredito que o resto da máquina vai sofrer. Mas não vou entrar nisso ainda não, porque eu quero escutar o César. Fala conosco aqui, César, se apresente. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. Quero agradecer mais uma vez o convite. Agradecer particularmente aqui o nosso amigo Martelli, que aceitou um convite nosso para esse podcast, E é difícil tirar esse homem, tá, gente? Esse homem é concorrido, é um homem que está aí no mercado aí. Falou em Martelli, fala assim, esse aí é o professor. Então eu tenho orgulho de ter o Martelli aí como um amigo particular. É um cara que quando eu tenho algumas dificuldades, algumas dúvidas, já fiz diversos treinamentos com ele, Então a gente criou essa amizade aí ao longo do tempo e quando eu tenho a necessidade, eu já... Aquele zap pro Martelli lá, o Martelli, dá uma moral pra gente aí. Então, um cara que tem um conhecimento vasto aí, eu acredito que vai contribuir muito aí para quem está assistindo em função aí desse nosso amigo rolamento, É verdade. E hoje, de uma maneira especial, Martelli,
Normalmente a gente utiliza aqui um tablet para nortear as nossas perguntas. Aí eu falei, não, hoje eu não posso levar o tablet, hoje eu tenho que levar o caderno, porque eu me sinto até assim também, vamos dizer assim, lisonjeado em ter a presença de vocês aqui. Já trouxe, vou tomar nota, porque realmente é um assunto que, vamos dizer assim, é pouco falado, mas quando o problema acontece, é difícil de solucionar. E eu acredito que o objetivo do Pô de Prosa é justamente trazer esses assuntos industriais, que às vezes fica ali muito nos quesitos técnicos, popularizar isso. Vamos conversar sobre este assunto, vamos falar, vamos levantar. Nós não temos a pretensão aqui de esgotar todo o conhecimento. Tem nem como, né? Não tem como, né? Eu acredito que... Quantas páginas, mais ou menos? 1.390 alguma coisa. 1.300, né? Então, é uma bíblia aí dos rolamentos, mas a gente vai abordar aqui, vamos dizer assim, algumas coisas que são realmente importantes, né? Vamos começar aqui... E dessa bíblia, só te cortando, né? Dessa bíblia, a gente liga para o Martelo e fala assim, Martelo, tal. Você já abriu na página 294? Então abre aí e depois você me fala. Isso Então, é um negócio que eu acho absurdo. Eu tento, eu até me inspiro nele, né? É interessante. Quando eu vou em algum cliente, não sei o quê, eu tento até fazer um marketingzinho, né? Fala assim, abre na página que começa determinado assunto, mas eu acho... Mesmo com essa cabeça grande, eu não consigo gravar isso que ele fala, não. Ele fala com a gente a página, né? Não, mas para isso aí eu tive um mestre, grande mestre. Com certeza. Que é o Nelson Célio, que já Deus tenha. Isso. Me ensinou muito também. E ele era um cara que falava o seguinte para mim: eu não vou te ensinar nada, eu vou te dar o caminho e você vai aprender e se desenvolver. Então, isso aí eu tive comigo. Trago isso comigo. Até esse senhor também, né? Com certeza. Com certeza. Você fala, você eu viu ligava tal coisa pro já? Nelson falava o seguinte, eu não vou te dar a resposta, não. Procura. Já leu o catálogo? Já procurou? E ele dava dica, né, Martelo? Dava dicas. Ele dava dica. Então, o Martelo trouxe isso com ele. Procura na página 290. E ele me chamava de Queijinho. Nelson Célio me chamava de Queijinho. Ô, Queijinho. Lê a página tal e me dá a resposta. Eu ligava para ele com uma pergunta, ele devolvia com a página do catálogo e pedia para eu ligar para ele de volta com a resposta. Então, eu falei hoje com meu filho, comecei a comentar com o Martelli hoje, eu sou um cara privilegiado, porque são grandes mestres que eu tive comigo, o Nelson Sérgio foi um, hoje o Martelli, tem outras pessoas aí. Encontrei com um amigo no metrô agora, o William. Grande William. Ele é gente boa. Falei com o Aceiro um tempo atrás. Então, só concurso no assunto. E eu, graças a Deus, estou conseguindo assimilar aí pelo menos 1% do que esses homens conhecem e estamos aí. Mas cada dia que a gente conversa é uma aula, é uma experiência nova que a gente vai crescendo. A gente teve a oportunidade, né, de participar de um treinamento com o Martelli. E eu fui pro treinamento assim, vou lá hoje tirar todas as minhas dúvidas de rolamento. Né? E eu levei o catálogo. Aí o Martelli, não, porque tá na página tal. Eu falei, caramba, tá na página tal mesmo. Tá na página tal. Eu toda hora, cara, como que o cara domina o assunto? O treinamento, nenhum slide, né? Tá lá falando o tempo todo, mostrando, e ainda fala a página que tá o negócio. Então... nós tivemos aquele treinamento lá com o Martelli, né? É um slide. É um slide. O dia inteiro. Só o rolamento lá e ele falou tudo. Legal. Aí daí a pouco ele vai pro quadro, começa, desenha daqui, explica daqui. E o ano? O ângulo aqui é tal. Martelli, mas olha só, história eu sei que tem muitas aqui, né? Mas vamos nutrir este momento aqui de informações, porque, assim, pelas suas viagens, pelas suas visitas, pelas estradas, né, pela estrada afora aí que você passa, o que você poderia falar assim, olha, talvez a gente poderia pegar, assim, top 3, não vamos falar 10, não, só 3, porque eu sei que a gente não vai ter nem tempo para destrinchar isso aqui. Mas quais que são os top 3 problemas
relacionado a rolamento que você mais encontra aí? Olha, eu vou aproveitar essa sua pergunta para falar de uma estatística que existe, né, relacionada a problemas de defeitos em rolamentos. Os top 3, você lembra, né? Uhum. Montagem, né, de rolamento. Então, o tema, o que é, né? O que é montar bem hoje, né, um rolamento? Não é só eu tirar esse cara do lugar e entrar com um novo. E isso é uma prática, né, que, em geral, ela é usada sem um critério. Então, exemplo, eu estou com um rolamento que falhou aqui. A tendência, né, de quem faz a troca é tirar esse cara sem critério. Então, ele puxa, ele corta, ele põe maçarico, corta. O produto em si até não é um problema, porque ele falhou, né? Aí você pensa, pô, ele falhou. Tirei lá, beleza. Mas você tem os periféricos da máquina. Então, você pode, né, como está danificando um eixo, uma carcaça, um componente ali que é adjacente. Quando você monta um produto novo, você pode partir o seu equipamento com uma falha já. Então, isso é muito comum, a utilização de ferramentas e métodos que não são os adequados. Por quê? Porque, em geral, numa prática, é o que o cara tem lá para utilizar. Pegou uma maçarica, viu lá com a dificuldade lá de desmontar, vai pegar o maçarico, cortar e tem horário, né, para pegar a máquina. Rodar. E ele, né, tem que fazer. Aí, quando se faz isso, né, o que você perde? Né? Você perde uma grande oportunidade de tirar o rolamento em condições de ser analisado. Por que ele falhou? E esse cuidado também, a maioria, né, das pessoas, né, que fazem a troca ou reparo não tem esse cuidado. Ou mesmo não se preocupa com isso, porque ele está interessado em trocar aí para a máquina para rodar. Né? Mas você tirar o rolamento, tem condições boas, em condições ideais, né, te propicia uma boa análise. Né? Até mesmo, né, para cortar um rolamento, né, você fala, olha, não tem um jeito, esse aqui preciso cortar. Você tem que escolher o lugar certo para cortá-lo, para não comprometer, por exemplo, uma zona de carga, né, que é onde ele está passando todo o problema do rolamento nessa zona de carga, e simplesmente ele vai lá e corta no lugar que não poderia cortar. Então, são alguns cuidados que isso, no geral, né, você enfrenta por aí. O rolamento é um dedo duro, né, Martelo? Sim. Ele dá indicação do porquê que ele falhou. Se ele deu a indicação do porquê que ele falhou, é uma aula para que você, na montagem, na volta da operação dessa máquina, você evite aquele mesmo problema. Perfeito. E às vezes, é o que o Martelo está falando, né? Às vezes, não, muitas das vezes, a preocupação é o seguinte, põe para rodar. E depois vira aquela história, né, Martelo? Pô, essa máquina, quando ela chegou nova, ela durou 10 anos. Depois que eu troquei o rolamento, ela dura 1 ano. Exato. Por quê? Você não analisou a falha e, nesse processo de desmontagem e montagem, você imputou determinados problemas. Exatamente. Que vai provocar uma vida mais breve do componente que entrou. Perfeito. Mas continue aí, Martelo, por favor. Então, esse é o terceiro, né? Você me pediu 2. O segundo está ligado à contaminação. Contaminação. Hoje, né, quando você fala em vida de rolamento, né, uma das coisas, né, que mais impactam é a contaminação, né, que ele está comprometido ali. Então, ou seja, hoje, né, quando você pega as mineradoras, que é pó de minério com água, é mancal que está cheio de produto, né, ele vai entrar no rolamento. Então, isso também é um problema que você encontra em muitos lugares, né? As mineradoras são as campeãs, isso de fato, né? Porque você pega lá máquinas como britadores, transportador de correia, exposto ao tempo e ao material. Se você não tiver um sistema que evite que entre isso, né, para dentro do mancal, com certeza também a vida era comprometida. E, de novo, hoje você tem recurso para utilizar, né, os métodos, né, de vedação. Existem vários materiais, existem
labirintos, taconites, existe um monte, né? Tem um universo de coisas, né, que dá para fazer, né, para você evitar que isso venha. Mas só que, de novo, né, a gente passa pelo desconhecimento. O cara está acostumado a um sistema e ele simplesmente está convivendo com ele. Então, exemplo, essa máquina quebra cada 1 ano. Então, para ele, na cabeça dele, 1 ano está bom. Ele não entende, ou entende, mas não se mexe, né, para resolver uma coisa que está acontecendo ali. Então, hoje, né, tem as ferramentas, tem as técnicas, né, para se evitar, mas ele está convivendo. Aí você esbarra no investimento. Mas vou investir, né, numa vedação que é a Taconite, que hoje já é a melhor que existe, né, para mancagem de rolamento. Aí o cara fala assim, mas eu compro esse cara e custa... O mancal ele custa X, e só a vedação é mais X. Ele acha que o componente, né, por ser menor, por ser uma parte do componente principal, né, então ele esbarra no investimento. Mas, na verdade, o investimento tem valor ali é muito pouco com relação ao que você... Ele é irrisório, né, perante o resultado, né? Perante o resultado e o custo de operação da máquina também. Exatamente, porque às vezes é o cálculo que tem que ser pensado, vamos dizer assim, a hora dessa máquina parada para fazer uma manutenção dessa. Exatamente. Entende? Hoje, Regis, eu tive num evento, inclusive o Martelli fez uma palestra lá e eu estava conversando com um dos clientes. Foi um trabalho que eu desenvolvi há uns 2 anos e meio, 3 anos. E falou, César, aquela solução que você levou para a gente lá, nosso rolamento era um transportador de correia, nosso rolamento a gente estava trocando a cada 15 dias. A solução que você levou para a gente lá, que é um rolamento vedado da SKF, no primeiro evento durou 9 meses. Ou seja, nós subimos de 15 dias para 9 meses. Ou seja, ele está pondo esse rolamento hoje na fábrica dele inteira. É uma mineração, ele está pondo na mineração inteira. Porque é resultado. Imagine uma hora ou um dia de máquina parada na mineração. Se ele consegue estender isso só em produto, se a gente considera 9 meses aí, são com 18 rolamentos, ele montou um. Esse ele custou um pouco mais caro, então não é preço, é valor. Exato. O produto entregou valor. Confiabilidade da máquina. É o que o Martelli está falando. Hoje, Martelli, quantas patentes a SKF lança no mundo? Por dia? Por mês? Meu Deus do céu, não tenho nem ideia, são várias. Essas empresas, elas estão com engenharia pesada, investindo em tecnologia para pôr no mercado. E se o mercado não se atualizar nessas soluções, ele falou aqui de Taconite, ele falou de diversos produtos, para quê? Para melhorar o resultado lá na frente. Então, não dá para ficar pensando em valor, em preço, nós temos que pensar em valor. Vale a pena eu pegar um rolamento que dura 15 dias e pôr um para durar 9 meses? Quanto que isso entregou? Em termos de preço mesmo, ele já entregou uma fortuna. E de disponibilidade de máquina? A gente viu uma reportagem do cara da CIMED, ele estava num podcast e o cara falou com ele assim, quanto você produz por segundo? Aliás, ele perguntou para o entrevistador, ele falou, você sabe quanto que eu produzo por segundo? Eu imagino que você produz aí 50 comprimidos por segundo. Ele falou, eu estou produzindo 20 ou 30, eu não lembro o valor exato. Ele falou assim, se o meu mecânico apertar um parafuso errado, lubrificar um rolamento errado, montar um rolamento errado, eu estou perdendo 20 comprimidos por segundo. Eu quero produzir 100 por segundo. Ou seja, a manutenção é importante. E esses detalhes são importantes. Estou certo ou estou errado, Martelli? Está corretíssimo. Mas você falou, Martelli, de 2. Qual é o terceiro? Eu anotei aqui. Terceiro você falou montagem e contaminação.
E o terceiro ele entregou já aqui, ó, indiretamente ele falou que é a lubrificação. Né? Esse cara é o carro-chefe, né? Você pode pegar qualquer aplicação, desde um motor elétrico, né, de uma máquina elétrica, para qualquer equipamento. A lubrificação é sempre o carro-chefe, porque ela que vai, né, determinar a separação lá, né, das partes metálicas. Então, ela vai te mostrar o coeficiente E. A técnica que você utiliza é importante, porque eu tenho que saber, estou usando corretamente o meu lubrificante? Esse é um ponto. Hoje, né, na indústria, a turma tem a mania de escolher um ou dois tipos e coloca na fábrica inteira. Padroniza. Ele não está preocupado se é uma rotação alta, baixa, se a carga é alta, baixa, a temperatura. A temperatura ainda é uma coisa que se leva muito em consideração. É um parâmetro, né, que ele é importante. É a febre, né, do seu equipamento, ou seja, se aqueceu, ele tem um sinal de problema, então eles costumam, né, intervir. Mas se voltar a falha lá, o que ele faz? Né, ele tem uma máquina hoje que está operando lá 80 graus e está dormindo bonitinho 80 graus. Ele usa lá um lubrificante X, a máquina está legal. Ou ele faz um reparo, ou tem alguma coisa que está fora do processo, que a temperatura dessa máquina sobe 90, 100 graus. O que né, você imagina? Pô, eu tenho um problema na minha máquina que eu preciso corrigir. E o que o pessoal faz? A prática. Ele pega o lubrificante, tira o lubrificante e coloca um que é para 120 graus, ou 150 ou 200 graus. Ele não está atuando na causa raiz do problema. Então, ele coloca um produto, né, que vai mascarar, né, o seu problema. Então, você não está atuando numa causa, sim no efeito, né? Ô, Martelli, agora, desculpa, vai lá. Só para, ainda dentro do tema lubrificação, é assim, a lubrificação em excesso também ela gera danos? Com certeza. É assim, tem um pessoal que fala assim, né, o que você prefere? Ter um sistema com menos, vamos dizer de graxa, só para ficar mais fácil o exemplo. Você prefere pôr menos graxa no rolamento ou não mais graxa, né? O que é pior, né? O excesso ou a... Eu não vou dizer de falta, porque aí você entende como não tem nada, né? Mas uma quantidade mínima ou um excesso. Sei que, né, vocês imaginam. Mas tem aquela brincadeira do, né, você andar no mar, né? Exatamente. Né, você está no mar andando lá com a água na canela, o esforço é baixo. Né? Você está caminhando. Você vai subindo a água até o pescoço. O que você faz para andar? Mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Esforço te gera calor. É um efeito no rolamento. Então, se você puser muita graxa numa condição, por exemplo, de uma velocidade mais alta, com certeza aquece. Você tem um problema de perda de eficiência do lubrificante. Por quê? Porque você mexe na viscosidade de um óleo base, você separa o óleo do sabão, esse óleo escorre e fica só o sabão. Aí você tem problema lá de carbonizar o espessante e assim por diante. Então, a falta é ruim, o excesso é ruim. Né? O que é o certo, né? Que é a brincadeira? O certo é a quantidade certa. É simples assim. Eu ouvi né, uma pessoa dizer uma época aí que rolamento comigo é o seguinte, se for morrer, que morre... Rolamento comigo pode até morrer, mas morre de barriga cheia. Morre de barriga cheia. Então, eu tive isso na minha vida e eu usei esse exemplo da água no mar para exemplificar e mostrar que não é isso, né? Então, a gente não pode. Tudo em excesso faz mal, né? Então, o lubrificante a gente tem que ter a quantidade certa, o lubrificante certo. Então, é um detalhe que o pessoal da manutenção, às vezes, não tem essa cultura. Exato. E é um negócio, vamos falar,
Simples, né, Martelo? Eu queria cruzar aqui, vamos dizer assim, dois mundos. O Edgar é das máquinas elétricas, né? Tem muita experiência aí em máquinas elétricas, especialista em análise de vibração. E do outro lado aqui nós temos Martelli, né? Rogério Martelli, com os rolamentos. E as máquinas elétricas, elas, né, vamos dizer assim, se movem, né, e precisam dos rolamentos para isso. Edgar, agora me fala aqui. E aí talvez você lança a pérola aí para o Martelli. Quais que são as principais falhas aí das máquinas elétricas, né, mecânicas? Né? Porque a gente já teve um episódio, inclusive eu convido você que está nos assistindo, acesse aí o episódio anterior da playlist Engenharia, porque nós temos duas playlists aí neste canal. Tem a playlist Política e a playlist Engenharia. Vai para Engenharia, deixa a política um pouco de lado e vai estudar um pouco Engenharia. E lá nós estamos falando sobre a manutenção de máquinas elétricas. Nós falamos um pouco sobre o conceito de máquina elétrica, a gente entra um pouco no detalhe nesse quesito. Mas agora eu acho que assim, é o mundo da mecânica, ok? Sim. Você deixa a elétrica aí de lado? Deixa a elétrica de lado e vamos falar de mecânica, né? Porque eu já falei nos outros podcasts que a máquina elétrica só leva o nome elétrico, né, amor? Mas 90% dela é mecânica, né? E detalhe, viu? Depois eu quero que você assista lá também e... O rapaz aqui, ele falou o seguinte, que 90% dos defeitos de uma máquina elétrica é mecânico. Causado por vibrações, né? Da onde que saem as nossas vibrações? Dos nossos rolamentos. Eu fico até meio sem graça de fazer um comentário, mas o Martelli foi falando ali e aí foi vindo na minha cabeça os atendimentos e urgências dos clientes, né? Você chega lá, o cara fala que a máquina dele aumentou a temperatura depois que ele lubrificou e ele não sabe o tipo de graxa que tinha. Né? Eu coloquei essa azulzinha, eu coloquei essa vermelhinha, mas qual o graxa que estava aí? Qual que está na placa do equipamento? Então, hoje, essa padronização do lubrificante, ela está interferindo demais no funcionamento da máquina. E aí você vai para o lado que o Martelli falou, né? A temperatura aumentou, elevou. Aí você chega no motor elétrico lá, em cima, o cara foi lá e pegou um ventilador e colocou em cima do... Quer dizer, o rolamento está apresentando um GS alto na análise de vibração, informando ali lá no primeiro estágio que tem uma falhinha, e o cara vai metendo graxa, porque se está um pequeno defeito, o carpete, né, aparece, mistura ali nos ruídos, o defeito vai ficar... E o cara vai lubrificar, parou, vamos embora. Parou de chiar, vamos embora. E a hora que você vai ver, você está ali metendo lubrificante dentro do rolamento, aquecendo o rolamento, esforçando ele, e pior, para a máquina elétrica. O que acontece? Os gaps, né, de passagem de eixo ali, do recipiente ali, do conjunto do rolamento, a graxa passa entre o eixo e vai parar onde? Nas cabeças de bobina. Estoura a vedação. Estoura a vedação, né? A vedação, o cara vai lá, tem uns caras que lixa uns retentor, tira uns... não vou tirar esses O-ring aqui do Taconite, né, para facilitar a montagem. E aí o cara vai mudando o IP, né, da máquina, o índice de proteção da máquina. E aí vai entrando contaminante, cimenteira acontece direto, você chega lá, a graxa está igual um concreto, né? E aí o cara, não, isso aí é assim mesmo, é por causa do pó, mas você vê que o cara lubrifica errado, o pino graxeiro está sujo, não está protegido. O lubrificador, né? Antigamente tinha o lubrificador, o lubrificador chegava, limpava, punha a graxa certa, a quantidade certa, monitorava lá. E hoje a gente, infelizmente, perdeu esse profissional que é o lubrificador. Hoje é a preventiva, qualquer um cara chega lá e faz a lubrificação. Então não é assim que funciona. E isso prejudica o rolamento, né, que está na parte aí da questão de aplicação, né, dos rolamentos, e na parte do motor elétricos e máquinas elétricas, o que acontece? É esse aquecimento provocando várias situações na máquina. Por exemplo, eu tenho uma tolerância de eixo, uma tolerância de tampa. Eu aqueço, vai tudo dilatar, né? E aí eu vou ter mais vibrações, essa vibração vai para onde, né?
parte rotatória e estatórica. Onde vai para o lugar mais frágil, onde que é o lugar mais frágil, é as tampas, né? Os alojamentos ali do rolamento. Só que a tampa é rígida. E a vibração vai para onde? Lá para o pacote. Onde estão as estecas, né? As cunhas, as partes mais sensíveis da máquina elétrica, é lá nos canais, onde que as cunhas se soltam, entram em atrito rotor e estator e queima a máquina. Né? Então, o Martelo foi falando ali, eu falei, nossa, eu atendi um cara assim. Nossa, atendi um cara assim. Então, a verdade, né, e a realidade, as histórias e as realidades são complexas. E quando começa a contar essas histórias, dá até vontade de chorar, né? Você começa aqui, porque é só problema, né? Embora, né, a gente vai falar, pô, mas eu não tenho uma máquina, pô, eu também não tenho um rolamento, mas só que é problema, porque isso aí, na verdade, é o seguinte, significa que a manutenção está doente, né? Ou seja, existe uma manutenção que está sendo realizada de uma forma errada, ou seja... Mas o que eu queria saber agora, Martelo, é o seguinte, a gente levantou muitos problemas aqui. Então, nós temos problemas, você pontuou 3 e eu tenho certeza que a lista poderia aumentar. Então, nós temos problema de montagem, contaminação, lubrificação. Mas vamos partir agora para uma nova linha. Vamos pensar o seguinte, qual que é a prática de montagem adequada? Entende? É claro que a gente precisava talvez ser até mais didático, né? Se a gente tivesse pensado nisso antes, a gente poderia monta dessa maneira, tal. Mas vamos levantar essa questão. Quais que são assim uma boa prática de montagem? O que seria essa boa prática? Eu vou começar por um ponto importante que foi, né, que ele colocou para a gente aqui. Ele falou assim: os ajustes de eixo, ajustes de tampa. Eu gosto desse tema, cara. Né? Eu gosto desse tema. E para mim quando você faz um reparo, faz uma troca, é a primeira coisa que você tem que avaliar. Que eu não estou aplicando os ajustes, né, que são necessários, né, para determinada máquina, porque você sabe que um ajuste para eixo e para alojamento, ele vai depender do tipo de máquina, tipo de rolamento que é aplicado, né, o tipo de carga que ele recebe, o anel que é rotativo. Então, por exemplo, você pode ter uma máquina que seu eixo gira e o seu externo fica parado, que é um caso, né, das máquinas elétricas. Mas você pode ter um equipamento que o eixo fica parado e gira o externo, as interferências mudam, né? Você pode ter máquina que o eixo, né, que o que gira é o interno, porém com as cargas desbalanceadas, eu tenho que inverter as tolerâncias também, ou seja, as interferências, elas mudam de posição. Então, isso é conceitual. E a maioria das pessoas não consegue usar isso. É o famoso padrão, né, Martelo? Nós temos um padrão aqui. Mais um, mais dois. Vamos usar mais um, mais dois no eixo, vamos usar a caixa para isso. E o que o Martelo está falando aqui é o seguinte: cada aplicação tem uma condição. Cada rolamento tem uma condição. Se eu tiver com um rolamento rígido de esfera com furo de 100 milímetros, por exemplo, é uma interferência que eu vou precisar do eixo. Se eu tiver com rolamento de 100 milímetros de rolos cilíndricos, é outra interferência. Se eu tiver com um outro rolamento autocompensador, é outra coisa. Então, para cada tipo, né, Martelo, a gente precisa de uma condição. Não existe padrão. Não existe padrão para lubrificação, não existe padrão para interferência. Gente, aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. Muitas vezes, e nós estamos saindo de uma feira, né? O pessoal passa, pega o catálogo e põe aonde? O catálogo do Edgar tá até limpinho, hein? É isso aí. Eu limpei. Até que tá sujinho. Eu limpei ele hoje para trazer. Gente, não precisa saber, não. Você precisa saber onde que está a informação. Da informação. Agora, claro, o conceito, né? Desculpa de cortar, mas o conceito dele é importante. Então, eu saber se o anel que está carregado, né, se é o interno, se é o interno, quem é rotativo, quem não é conceitual, isso você tem que aprender, né? Eu, graças a Deus, eu vim de uma escola que é o Senai,
iniciei a minha carreira lá atrás, né, no Senai. Mas no Aprendi Senai. muito, né, isso na minha época, né, eu tive um módulo específico de ajustes, né, e tolerâncias. Lá foi o lugar que eu aprendi, de fato. Então, hoje, eu pego esse cara aqui, eu sei interpretar um ajuste, qual o grau de interferência que ele tem, se é menos, se é mais, se o ajuste é incerto, interferente, deslizante. Eu tenho muito bem essa noção. Claro que também a gente trabalha com isso já há muitos anos. Mas quem me deu essa base foi o Senai. Então, estudar é importante também. Entender conceito. Eu sei que a prática é muito importante, porque isso é o dia a dia, mas o conceito a gente precisa ter na veia. Porque só assim você é capaz de analisar uma condição e assim você pensar. Falou, pô, exemplo, eu estou com um eixo lá, eu desmontei no meu motor. Aí eu olhei o furo do rolamento e o eixo tinha corrosão. Se eu tenho corrosão no lugar que o ajuste está interferente, aí tem alguma coisa errada, não Já tem. Lembrando, que a corrosão, ela vem de quê? Da Óxido de umidade. ferro. Óxido de ferro, você com a presença do ar, né? Já é possível, você ter a formação da corrosão. Isso já significa que, por exemplo, naquele rolamento que estava montado ali, ele já tinha um grau de folga. Eu posso deduzir isso. Ou folga, ou deformação do eixo. Deformação do eixo. Ovalização. Muitas vezes o pessoal aí de usinagem despreza, né, a rugosidade, né, que a gente fala lá no catálogo, fala da rugosidade tal para essa tolerância, rugosidade e ovalização, né, Sim. do colo. Então, muitas vezes a gente pega esse defeito e vai ver a rugosidade não foi controlada, a ovalização no colo é grande, né? Então, você vai falando, eu vou vendo as máquinas desmontadas e falo, meu Deus do céu, é isso mesmo. Não, e aí nasceu essa preocupação aqui quando você estava falando, né, sobre, lá no seu primeiro tópico, sobre a montagem. E que aí, muitas das vezes, vamos pensar nesse cenário. Enquanto você estava falando, eu estava aqui viajando já, assim, pensando. A máquina parou. Precisamos trocar o rolamento. Rolamento, vou ter que meter calor aqui para tirar esse rolamento. Aí o calor excessivo já caiu para o eixo. Só que não consegui, vou ter que cortar esse rolamento. Danificou. Sai arrastando material, ou talvez não é aquele arrasto de material visível, né? Mas você sai com uma determinada pressão ali. Aí, ou seja, agora a gente precisa montar o outro rolamento, vai fazer essa montagem. Aí, por exemplo, será que a gente vai conferir novamente a tolerância e tal, como é que está para montagem? Talvez até confira. Mas será que a gente tem a preocupação? Pois espera aí, mas este rolamento, o que ele requer de ajuste? O que ele requer, né, de tolerância ali e tal? Será que agora está coerente? Aí, beleza, vamos jogar numa hipótese aqui, aí eu já estou indo para uma outra pergunta. Vamos jogar numa hipótese aqui que não esteja. Aí, hoje, a gente sabe que existe uma prática no mercado que é a metalização. Aí o pessoal, não vou trocar o eixo todo. Não, metaliza. O que você, com a visão assim, de fabricante de rolamento, o que você diria neste sentido? É permitido? Não, beleza, é permitido. Mas quais que são os critérios que a gente tem que observar para realizar uma metalização, se é que de fato possa ser feita? Não, ela pode ser feita, né? Ela é muito comum, mas o mais importante disso é o preparo do eixo. Porque não é simplesmente, né, você ter um eixo lá e fala, vou metalizar, depois eu vou usinar. A gente pega, eu vi isso muito já em motor elétrico, onde se metalizou, ele operou lá por 6 meses, 1 ano, a hora que você vê, o rolamento escorregou no eixo. Aí você pega material, né, da metalização no furo
e o eixo descascado. Aí o que você questiona? Qual foi a preparação desse eixo? Porque ele tem, correto, né, dependendo do método, né? Tem alguns métodos lá, né, que você faz uma ranhura nele, né, para o material entrar e impregnar direitinho e depois você usinar. Qual é o tipo de material que estou usando, né, a metalização? Pegamos casos, né, de se soltar, porque o coeficiente de dilatação térmica do material usado é diferente do eixo, do rolamento. As expansões, né, elas são diferentes, então ela pode se soltar. Então, assim, a técnica existe, é usual, mas... Tem critério. Isso aí tem critério. A minha dica sempre é procurar a empresa que é especialista nisso mesmo. Existem... Aí tem boas empresas, né, para fazer isso, e tem também o cara que é o aventureiro. Ele, né, ele vai te promover o serviço, mas aí você pergunta, eu preparo, e o material, tal, né? Hoje em dia tem umas colas aí também, né, que se inventaram aí algumas colas também. Solda fria, né? Tal, Então, é avaliar o processo. Acho que assim, a preparação é o principal. Né? Se a base, né, era bem feita, porque depois, né, ele vai para um torno, para uma retífica, deixando o quê? Rugosidade correta, né? A cilindricidade perfeita, batimentos, né? Entre centros. Então, são detalhes, né, que fazem aí a diferença. Por isso, né, que disse você no começo, o César falou. Pô, eu tenho uma máquina nova que dura lá uns 10 anos. Foi só, né, eu intervir na primeira vez que dura 2, dura 1, dura 6 meses. Agora, você tocou nesse assunto aí de rugosidade. Aprofunda um pouquinho mais, né, sobre este conceito, porque eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes como prática no mercado, às vezes é deixado de lado. Quando, por exemplo, você pega um projeto, né, vamos supor, você está ali, você aplica uma rugosidade nesse cola e, precisa disso aqui mesmo? Para que isso? Entende? Na hora da usina, né, custa, é um processo mais moroso, tal, tem que ter uma atenção para poder ser feito. Mas quais que são os danos da não aplicação para o rolamento? Então, uma das coisas só explicando, né, assim, de uma forma geral, né, o que é a rugosidade numa superfície. Se você pegar esse cara aqui, ó, ele tem uma superfície, e essa superfície, né, que nem a mesa aqui, né, ela é cheia de picos e vales. Então, se você puser no microscópio esse cara aqui, é mais ou menos esse aqui, ó. Você tem essa leitura aqui, ó. Então, são os picos e vales, né, que vai te determinar, né, o que é a rugosidade. Então, isso aí tem norma. Você pode usar RA, RZ, né, dependendo, né, do que você utiliza de norma. A gente, como rolamento, né, usa mais o RA, que é qual é o valor desse cara aqui, né, os picos e vales. Se você pegar num rolamento e puser numa superfície como essa, né, o que vai acontecer aqui? Né, você diminui a sua área de contato com o eixo. Lembra lá da corrosão, né, que eu comentei? É um ponto para que ocorra... É um vale que estava no eixo, que ele não estava na rugosidade correta. Ele apoiou nas cristas. Exato. E os vales ficaram vazios e a corrosão vai acontecer. E se a corrosão for muito alta, você tem a área de contato menor, numa carga, numa solicitação, num torque, isso pode romper quando há aquela questão, o rolamento girou no eixo. Muitas das vezes vai ser a causa da área de contato. Essa situação. Desculpa. Ô, Martelli, muitas vezes a gente acompanha no cliente, é igual você falou, né? Nós tira o rolamento, coloca, dá problema, tira de novo. Aí manda o eixo reparar, mede lá a medida, tá 150,03. Monta o rolamento,
passa 2 dias, tem que trocar aquele rolamento, a gente saca o rolamento, a medida está R$ 149,99. Pode ser esse fenômeno? Será que são essas cristas que se deformam? Então, se a rugosidade estiver muito alta, essa é uma tendência, né? Porque você monta, ele está lá, né? Você montou, ele esmaga isso aí. Então, você tem uma perda já no... Se a rugosidade nela é muito alta, você tem uma perda de material ali. Você montou, tirou. Na hora que você entrar de novo, essa tolerância você perdeu. Tem casos que eu já peguei, tirou, mediu, ainda está bom. Montou de novo. Tirou. Na terceira vez ele já entrou folgado. Ou seja, praticamente você perdeu. E não é só isso também. Por exemplo, numa desmontagem hoje, por um metro hidráulico, onde você injeta óleo no eixo, para expandir o rolamento e destacá-lo, se a rugosidade não estiver correta, injetou óleo, ele passa por essas cristas aí e vaza. E você não saca o rolamento. Muitas vezes a gente pega esses casos, o complemento é que esse cone, né? Os rolamentos do cone, você mete já óleo nele, ele sai ali entre o eixo e o rolamento. Entre o eixo e o rolamento. Lá, geralmente está ligado da rugosidade e muitas vezes o erro de conicidade. Então, se não tiver perfeito também, ele não saca. Então, são pontos, né? Aí você fala, não, beleza, usinei, fiz a montagem, pus na minha máquina para operar, ok. Até operou um tempo. A hora de você desmontar, de sacar, de fazer o seu serviço correto numa desmontagem, por uma... E é interessante falar também, consegue. Martelli, que quando a gente fala sobre... Você mencionou, você trouxe mais um elemento aí, que é a conicidade. Mas quando você fala sobre a conicidade, cilidracidade do eixo e tal, aí é claro que a gente sempre tem uma tendência de pensar nisso assim, de uma forma muito macro, né? Então, conicidade, na casa de 1 milímetro, e não é isso, né? A conicidade você vai ter na casa quase que milesimal. Exato. E a rugosidade também é nisso. Então, ou seja, pensa só, né, César? Negócio que assim, é milesimal, fio de cabelo. Fio de cabelo dividido por quanto? Sei lá, por 6, no mínimo 6, né? Então, gente, é detalhes, né? Isso aí. Detalhes. E muitas vezes a turma não São esses atina detalhes que dão uma falha no equipamento. esses detalhes que fazem a gente não dormir. A gente não dormir. Toca telefone. Ninguém chama você para um churrasco, né, César? E depois o telefone toca de madrugada, a patroa vai achar ruim, né? Não, e se tem uma falha, né? Aí, assim, eu acredito, né, que seja o seu caso de campo, né? Quando você está no cliente, né? E tem que dizer para ele, olha, aqui você teve uma falha porque o seu eixo não estava cilíndrico. Então, acontece esse fenômeno, esse eixo. O cara, você está louco. Não, isso não, isso não pode acontecer. Não, Ciclano veio aqui e falou que o eixo estava bom, agora você está falando que o eixo está ruim. Martelo, minha vida foi nessa parte de vibração e dando diagnóstico dentro de clientes, né? Então, tem casos que você está lá, o cliente liga, montou o motor aqui, o motor está vibrando, o motor está isso. Aí você chega lá, o reparador está do lado. Como é que você mede lá a marca e fala assim, bicho, isso aqui está tudo folgado. Mas onde você estava em folga aí? Aí vem o reparador, então é difícil até pra gente, né? Então eu já tive situações que eu vi o problema, e o cara falou assim, com o reparador do lado, né? E aí? Amanhã eu te mando o relatório. Saí andando com o cara na fábrica e o reparador veio andando com a pessoa, com a outra pessoa atrás. Eu falei, é o seguinte, se o reparador não estiver aqui, a gente conversa, senão eu vou só te mandar o relatório. Porque é o seguinte, às vezes quem fez o serviço não tem o conhecimento, o detalhe, e usou tudo no padrão, de repente ele está trabalhando com determinado nível de máquina, a assertividade dele está dando, porque está usando um padrão, mas está usando um determinado nível de máquina. Ele pula o nível de máquina, muda. E ele não mudou.
Então é difícil você também, com o reparador do lado, você começar. É o que você falou. O que eu vou falar com o cliente? Seu eixo está ruim. Esse cara está dando desculpa para mim, né? Então, a gente tem que estar com a informação atualizada, né? Sim. Você falar. Cadê seu relatório? Vamos bater aqui com o pai dos burros aqui? Bateu. Mas é difícil também. E a gente teve muita discussão, né, um pouco mais para essa linha aí, né, César? Por exemplo, sobre os rolamentos NU. Ah, não. Por que é problema, né? Rolamento NU. Por que é problemático esse rolamento? Ou não é problemático? Não é problemático. Tem problema com ele, não? Não. Com ele, não, O problema é com quem aplica. Né? Não, Claro. Ô, Marté, é aquela condição, né? Qual que é o conceito do rolamento NU? É um rolamento para cargas radiais. Não é para axial, não. Então, Depende, tem a série que é NJ, né, os NUPs, que aí ele absorve mas um pouco de acontece axial também, né? muitas vezes do quê? Da gente não ter uma carga mínima, né? Aí o que vai acontecer? Ou a gente não tem uma carga mínima, ou a gente não tem uma interferência correta. O que vai acontecer? Qual o fenômeno que acontece? Ele sabe, ele mede vibração, ele pega os carpetes bonitos lá, lubrificação e o ruído, né? É bacana quando você está lá analisando a vibração, o cara chega já caga. Pote de graxa gigante, batedor de graxa. É para bater graxa? Não, nós estamos avaliando o rolamento. Né? O ruído é grande, né? O carpete não se mantém, né, direto. Mas a causa do carpete, fala com ele, que ele grita lá, César, o carpete está alto. Aí tem que pôr carga no rolamento. Né? Agora, o que acontece muito nesse efeito é de fato, né? A falta de carga ela é prejudicial também, né, para o rolamento. A zona de carga fica pequena e o que pequena, acontece? O rolo não, né, ele não gira Ele não no orbita, seu eixo, né? Ele escorrega. Então é como se, né, ele tem esse cara aqui de movimento, ele está sem carga, o que ele faz? Ele arrasta. Não gira, ele arrasta. Esse cara aqui, o que ele faz? Ele varre o seu lubrificante. Por isso que você pega o carpete lá que vocês estão acostumados. Agora, só para nivelar aí o assunto, né? Quando vocês falam de carpete, porque eu sei, a gente vai ter pessoas assistindo que de um alto nível técnico que vai, pô, bacana. Mas tem pessoas que talvez carpete... O que seria o carpete, Edgar? Carpete seria a variação, né, da camada do lubrificante. Onde que vários ruídos dentro do rolamento vai te dar um gráfico, um espectro, picos baixos e picos altos. E aí aquele ruído ali você vai adquirir ali no espectro, vendo que tem uma falha por lubrificação. Entendi. E aí a gente fala assim, o carpete está alto, o carpete está baixo. E aí vai fazendo a lubrificação, né? Muitas vezes de modo errado, né? O cara vai meter em graxa, até parou o ruído, vamos ver o carpete. E aí você tem ali, limpa, né, aquele espectro para você saber se tem uma frequência de falha naquele espectro que você tá, naquele rolamento que você está avaliando ali. Edgar, o problema é o seguinte, né? Você alivia o carpete, mas queima o motor. Queima o motor. Né? Não fala disso, não. Agora, me fala aí, porque eu sei que essa aí é uma praia do César, o César domina este assunto. Tem como monitorar isso? A gente consegue ter um monitoramento para a gente ver isso ao longo da vida útil da máquina? Com certeza, com certeza. Então, hoje não, né? Já há bastante tempo, né? Isso é uma questão monitorável. Então, você vai avaliar o nível de energia, a faixa de frequência. Então, hoje, isso está muito evoluído, inclusive com dispositivos de monitoramento praticamente, com dispositivos online e dispositivos, eu não chamo online, mas eu falo com intervenções, com medições programadas. Então, hoje, isso é monitorável. Então, qual que é a ideia? Até a preditiva, a análise de vibração, a
preditiva, né? Qual que é o conceito de preditivo? Acompanhamento da evolução de um parâmetro ao longo do tempo. Então, desde criança a gente vai ao médico lá, o médico cria que é gráfico lá, né? Pô, seu filho está com tantos centímetros aqui o peso, e vai criando a curva de tendência. Então, o equipamento precisa ser monitorado. A gente tem que monitorar. Então, esse monitoramento começou a subir a temperatura, então vai aumentar o quê? Vai aumentar o atrito. Então, se eu tenho lá um espectro de aceleração, uma curva de tendência de aceleração, a gente vai monitorando. Então, hoje a tecnologia está aí, para ser aplicada. Então, hoje, o custo, né, Martelo? Isso já tem caído significativamente com um conceito de que vamos garantir a condição da máquina. Essa que é a ideia. Eu queria aproveitar este momento aqui para fazer o nosso marketing, né? Porque tem uma empresa no mercado, a FS Soluções, que ela presta esse monitoramento aí com qualidade, né? E para você que chegou até aqui neste vídeo, pesquisa aí um pouco, vai estar informações sobre esta empresa nas descrições aí do vídeo. Então vai ter contato, nomes, pesquisa ali, fala, né, com o proprietário lá, você vai ligar direto, vai falar diretamente com ele, com o Bruno. Eu tenho certeza que ele... É Bruno mesmo? Bruno. Você vai falar diretamente com o Bruno, eu tenho certeza que ele vai te dar uma atenção super especial. E nós temos também, Martelli, uma empresa aqui especializada, né, ela tem patrocinado este episódio, né, os nossos episódios aí com o tema engenharia, que é a PAF, né, usinagem, especializada em usinagens mais complexas, né? Então, ou seja, quando nós estamos falando aqui sobre rugosidade, cilindricidade e tal, muitas das vezes as pessoas confiam, né, no fabricante ali, numa usinagem, não, manda para aquela turma lá porque o pessoal faz. Mas, às vezes, o pessoal não tem nem como controlar tudo isso, porque, às vezes, não é só querer aplicar. Às vezes, o problema não é só o projeto, aplicar no projeto. Não, é executar e você ter condições de controlar tudo isso, né? Então, ou seja, a PAF Usinagens, excelente empresa aí no mercado, tem muitos anos de mercado, tenho certeza também que é uma empresa que vai prestar um serviço aí de muita qualidade para você. Então, a descrição dessa empresa também vai estar na descrição deste vídeo. Procura lá, comente, né? Entre em contato com o pessoal lá. Eu tenho certeza que eles vão dar uma atenção super especial para vocês. Nós já estamos assim, o nosso horário está apertado, né? Natural, né? Que tem assunto aí para conversar até amanhã, né? Nem começamos a andar. Mas eu queria ainda deixar esse tempinho, Rogério, né, para até mesmo agradecer. Né? Primeiro eu quero te agradecer, depois a gente vai voltar a agradecer também. Mas, né, pelo privilégio da gente ter você aqui, né, não é todo dia que a gente tem uma pessoa, né, como você, sentado com esse nível de conhecimento, né, para que a gente consiga realmente conversar um papo leve que traz muita clareza para a gente, assim como foi no nosso treinamento, né? Então, assim, aquilo que às vezes a gente carrega como dúvida durante tanto tempo, você chega assim, pô, não, é simples, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria reservar esse momento aqui para que você pudesse falar algo ainda que você acha que é pertinente, né, neste universo aí da manutenção, do rolamento. Dá um conselho para a turma aí, para aquela moçada que está chegando agora. Boa. Entende? Eu já ia entrar nesse tópico, Martelli, nessas considerações finais aí, ele falar para a turma que está em casa, a turma que está começando na manutenção, que está, qual o caminho que eu devo seguir, o que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu acho que eles devem seguir é o Pô de Prosa. Né? A primeira coisa que você tem que fazer é já se inscrever aí no canal se você não é inscrito. Porque aqui vai ter conteúdos relevantes para a sua formação no ambiente profissional também. E não somente profissional. Aqui tem conteúdo para o seu desenvolvimento intelectual, social, porque aqui a gente fala de tudo, Martelli. Mas qual que é o conselho que você daria aí?
Olha, o meu conselho principal, até ele um pouco assim abrangente, é o seguinte: investir em inspeção de máquina. Então, quando se fala em inspeção de máquina hoje, né, o que o pessoal tem na cabeça, né, Sérgio? Eu vou monitorar a vibração. Acha que isso aí tá bom, mas essa é só uma ferramenta, uma técnica, né, que você tem. Você vai embora que dia? Hã? Você vai embora que dia? Amanhã. Pô, cara, a gente tinha que gravar mais um só para você falar sobre isso. Bacana, até aí, né, também tem assunto. Né? Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, é que nem um médico, né? Você deu o exemplo do médico aqui, né, com o seu filho, né, que você vai lá. Você vai com uma dor no pé. Ele pede um exame de sangue, não pede? Vamos ver o que tem. Ele pede um raio-x, sei lá, pede uma ressonância. Né? O que ele faz? Ele está juntando técnicas para chegar no diagnóstico. A mesma coisa que para a gente. Você monitora a vibração, legal. Você faz uma termografia, a máquina, né, entender as temperaturas, os comportamentos. Você pode usar um ultrassom. Então, são técnicas que você utiliza para chegar no diagnóstico da sua máquina. Exatamente. Porque uma técnica só, ela pode ajudar, mas ela não é conclusiva. De jeito nenhum. Então, você juntar as técnicas de inspeção e você ter uma boa qualidade no seu diagnóstico. E o mais importante do que isso, eu estou com um monte de coisa, né? Eu fiz o raio-x, fiz a ressonância, fiz um monte de coisa. Exame de sangue. Eu peguei tudo aqui na mão e falo, o que eu faço com isso agora? A maioria não sabe o que fazer com isso. Então, é conhecer a técnica e ter também a capacidade de se instruir mesmo, a capacidade de você se avaliar. Esse cara tem um exemplo lá em Brasília, nos anos atrás. A gente tinha um ventilador, né, de um forno, que o cara tinha uma falha. Isso apareceu no espectro. O cara virou para a gente e falou, cara, não posso nem pensar em parar essa máquina, porque está acusando aqui uma falha. Rodamos a máquina 1 ano. Lembra disso? Lembro. Nós rodamos a máquina 1 ano. Mas como? Acompanhando, vibração, análise de óleo. A gente foi acompanhando até um limite, né, que foi possível. Numa condição comum, o que o cara ia falar? Vou parar a produção, vou perder não sei quantas horas que tem que parar e tal. Mas com a técnica, né, se entendeu a máquina, o problema, e você já conseguiu, né, estender essa vida. Isso aí custou dinheiro bom para eles, ou seja, né, você economiza muito dinheiro. Então você entrou aí no negócio, Matheus, eu vou comentar rapidamente, porque o pessoal fala o seguinte, rolamento, análise de vibração, quer saber se está bom ou se está ruim. Sim. E às vezes, o se está bom ou se está ruim é fácil de falar, mas qual que é o problema? Eu tive um outro exemplo aqui numa fábrica de cimento aqui perto, eu estava lá na fábrica, tinha um companheiro nosso fazendo análise, e para gente que analisa de vibração, pegar um defeito é lindo. É lindo, é lindo. Só que eu estava com o gerente da fábrica, na hora que eu vi o defeito na tela do espectro, eu falei assim, que defeito, hein? O cara só olhou para mim, meu amigo Richard, ele só olhou para mim e falou assim, o problema de onde que era, o ventilador do forno principal. Sempre ele. O gerente da fábrica falou, César, eu tenho que segurar esse forno 45 dias. E o defeito estava grave. Era um defeito de pista externa. Chamamos lá o nosso amigo da manutenção. Quanto tempo você pode parar essa máquina? Eu posso parar essa máquina 3 horas. Por que, César? O que você quer fazer? O defeito de pista externa. Eu quero dar um giro de 180 graus na capa, no anel estacionário, que é o anel externo. Demos o giro. Levamos a máquina uns 45 dias. Então, é você trabalhar com informação. Caramba, cara. A gente tinha que ter mais tempo. Não, mas vamos ter outros aí, eu acredito, né? Com certeza. Vão estar. Martelli, muito obrigado pela sua presença, cara. Muito obrigado mesmo. Estou feliz com o conteúdo. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, César, por participar aqui com a gente, enriquecer este conteúdo. Aqui eu acho que a gente tem mais ou menos aí, tipo, uns 200 anos de conhecimento aqui, né? Então, muito obrigado, Edgar, meu amigo aí de caminhada. Muito obrigado por vocês estarem aqui, fazendo com que este, vamos dizer assim, este conteúdo seja realmente, né, relevante para as pessoas, né? Porque não é qualquer lugar que a gente consegue reunir aqui tanta nobreza juntos, não. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a vocês o convite e a confiança, né? Porque se não fosse isso eu também acho que eu não estaria aqui. Não, nós que temos que agradecer a confiança de você acreditar nesse projeto. Então, é uma honra muito grande ter você aqui e mais uma vez, muito obrigado. Olha, eu tenho só lição de casa para esses dois aqui, ó. Vou vir daqui uns 6 meses, né, e vou perguntar onde que fala do, né, o desalinhamento do, né, do anel externo do compensador de rolo, ele tem que me falar a página. Até lá. Pode deixar que eu vou... Então, a tarefa... A tarefa é grande. boa. O resto, só queria... As oportunidades passam, né? E a gente não pode perder nessa, não. Eu trouxe o meu manual, foi meu professor que me deu, o César, mas o mestre dos mestres está aqui, eu vou pedir ele para autografar Nossa o Senhora. manual para garantir aqui o nosso podcast. Rapaz, isso é uma honra para mim. Meu Deus. Vou colocar aqui, ó. Coloca aí, com carinho. Vou colocar aqui uma homenagem. Ó. Homenagem ao profissional vou colocar aqui, ó, como você falou, da mecânica e elétrica. Valeu, muito, Pô, muito cara, isso obrigado. aí- Viu? Esse aqui nós vamos guardar de coração. Top demais. Pô, Esse aí vai para a galeria. Isso você vai pra você galeria. trazer o meu também? Não, as oportunidades passam. É, cara. Não, mas nós vamos ter outra oportunidade, Com né? certeza, É com claro certeza. que não será como essa, mas terá uma outra oportunidade tão preciosa quanto essa. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Não esqueça de se inscrever neste canal, não esqueça de comentar, deixe suas dúvidas. É claro, aqui foi muito rápido, talvez a gente não abordou aquela dúvida que talvez você tinha, mas comente aí, deixa registrado. Assim que possível, nós vamos trazer uma resposta para vocês. Então, compartilhe também aí com o seu grupo acadêmico, compartilhe com o seu colega da empresa, compartilhe aí com o seu vizinho sobre este canal. Vamos fazer com que este conteúdo chegue para cada vez mais o maior número de pessoas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. 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 Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.